Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Momento Você Escolhe o que Planta, com Vanessa Ávila. Vanessa Ávila, psicóloga, consultora de empresas, instrutora da Dale Carnegie, mãe do João, esposa do Léo. Tá, Vanessa? Ai, Léo, tá tudo... Tô bem, graças a Deus. Tantas multitarefas, né, que a gente é, mas é muito gostoso a gente olhar para a vida e ver o tanto de coisas que a gente faz, que a gente realiza, o tanto de áreas que a gente tem na nossa vida e o quanto que eu me preocupo muito em sempre tá sempre melhorando e aprimorando cada uma das áreas. Então, esse ano, para mim, acho que está sendo o ápice da prosperidade interior. Sendo muito bacana mesmo. Estou muito feliz. Acho que é um dos momentos mais felizes da minha vida. Que bacana. Vanessa, antes da gente entrar no teu tema de hoje, né? O que está tão diferente neste ano? O que te conduziu a mergulhar nesse processo de investir tanto? Você falou de ápice de prosperidade interior, assim, essa busca interior de repente, mexer tanto aí dentro. O que está diferente? O que você fez? O que aconteceu? Léo, eu sempre me preocupei muito com a questão do trabalho, né? Dentre todas as áreas da minha vida, com a parte profissional. E eu sempre coloquei todas as minhas energias, não todas, óbvio, mas sei lá, 85% da minha energia sempre esteve muito voltada para o trabalho. E para mim isso sempre foi maravilhoso. Eu via ano a ano o meu crescimento e meu desenvolvimento. Mas nesse ano eu decidi fazer uma mudança onde eu foquei mais numa área mais particular, na Vanessa mais como pessoa. Claro que nós somos seres integrados e tudo mais, mas eu decidi que eu poderia sim respeitar um pouco mais meu corpo, meu espírito, uma parte mais minha e não mais aquilo que está ligado à minha profissão, né, a Vanessa profissional. E foi muito libertador para mim, foi muito bacana, porque eu achava que se a Vanessa profissional não tivesse nesses 85%, 90%, sabe, do holofote da minha vida, as pessoas não me respeitariam. Eu achava que eu não teria direito ao respeito das pessoas, dos meus amigos e da minha família. E eu vi que não, que eu sou uma só e que dá para ser feliz também olhando para mim como mulher e que depois eu volto a trabalhar e que não tem problema, sabe? Acho que isso me levou a um crescimento muito grande. Foi uma decisão consciente, eu pensei muito antes de tomá-la. Nada na minha vida, até uma vez alguém me falou, você demora para tomar decisão. Eu falei, tá bom, mas olhando por outro ângulo, eu sou uma pessoa centrada. Eu sou uma pessoa que eu não tomo decisões de sopetão. Então, acho que ter respeitado esse momento, respeitado esse chamado, sabe, que veio vindo ao longo de um tempo, me trouxe toda essa prosperidade interior, espiritual. Eu acho que eu estou muito melhor com a minha família. Eu me sinto até mais preparada para quando voltar para o mercado de trabalho, eu me sinto mais madura. Acho que foram muitas coisas que foram acontecendo, mas o principal foi isso. Foi eu olhar um pouquinho para mim e entender que eu não preciso só trabalhar, não é só isso que vai que vai me gerar o respeito das pessoas. Foi isso. Muito interessante, muito interessante. Olha, vale bater um papo um dia sobre isso daí, mano. Pois Esse é um libertador, hein? Libertador, Léo, é a palavra. Libertador, com certeza.
muitas mulheres que estão ouvindo aqui, assistindo, devem passar por situações semelhantes, né? Porque tem a autocobrança, às vezes tem a cobrança da sociedade, e às vezes não tem nada, mas a pessoa cria na mente dela essa cobrança por si própria, né? Exatamente. As nossas crenças nos levam a isso. Claro que eu não vim pronta com essa crença. Eu ouvi muitas coisas, eu vi minha mãe passar por muitas coisas quando se separou do meu pai. Então ela nunca tinha trabalhado, porque preferiu, né, ali na decisão dele se dedicar às filhas e tudo mais. Isso pesava muito para mim. Mas eu também precisei entender e separar que minha mãe teve uma história e eu tenho outra história. Eu sou outra pessoa, eu sou outro ser humano. E que eu tinha direito a construir a minha história particular. Então eu tive que desconstruir, eu tive que olhar para essas crenças de que, se eu parar de trabalhar durante um tempo, eu não terei o respeito das pessoas, ou eu, sei lá, vou ser abandonada. Porque aí, mergulhando nas crenças, a gente vai, né, chegando em vários pontos importantes. E eu fiz esse mergulho em uma das crenças, né, que era essa, e foi libertador, realmente foi muito libertador. Então, não é a minha dica do dia, mas uma das dicas que eu dou é: olhem para as suas crenças, o porquê, né, que sua vida está construída dessa forma. Às vezes é só um pensamento, às vezes é só alguma crença que está te limitando, e a gente pode ir tão além, a gente pode ser tão mais feliz, né? Muito bacana. Depois a gente vai marcar um bate-papo desse, tá bom? Com certeza. Vai ganhar muito. Com Mulher certeza. e homem. Para hoje, você preparou o quê? Léo, inclusive tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Dessa coisa do você olhar para coisas novas. Eu até, quando eu estava preparando o meu comentário de hoje, eu falei, o comentário de hoje é assim, faça alguma coisa disruptiva. E que tem muito a ver com o nome do meu quadro, que é Você Escolhe o que Você Planta. O que aconteceu? Essa semana eu estava passeando ali no Instagram e eu sigo um CEO de uma multinacional, um cara, assim, top, sabe? No cargo top de uma empresa centenária. E ele comentou que, em determinado, acho que no final do ano passado, ele queria fazer alguma coisa diferente, ele queria desenvolver novas habilidades. E aí ele foi fazer um curso de stand-up comedy. E ele fez, olha só, né? E ele fez o curso, e aí na formatura do curso, lá na graduação, ele tinha que fazer um número. E quando ele chegou, que ele estava lá no backstage, esperando a vez dele de entrar, ele falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô fazendo isso? Sabe, eu já tô super bem posicionado na minha carreira e tudo mais. Eu sou tímido, eu vou ter que, enfim, fazer um negócio aqui de comédia. Mas ele falou, não, eu vou enfrentar, eu cheguei até aqui, eu vou enfrentar. E ele fez o número dele, né, ali, e as pessoas riram, e foi super bacana. E aí ele comenta um pouquinho o quanto que isso foi importante para ele, para desenvolver novas habilidades, para aumentar a autoconfiança, até, enfim, várias coisas, vários aspectos que melhoraram, né, para a vida dele. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o quanto que é importante, às vezes, a gente sair da caixa mesmo, fazer coisas diferentes. Então, para a gente estruturar aí uma ideia e sair daqui com alguma coisa prática. Em primeiro lugar, nós somos, como a gente estava conversando há pouco, né? Seres humanos integrados, mas a gente tem algumas áreas da nossa vida. Então, a gente tem a área familiar, a gente tem a área profissional, a gente tem a área financeira, a gente tem a área de saúde. Então, primeira coisa, pensem, dentre essas áreas, uma das áreas que você quer escolher para fazer alguma coisa disruptiva. Então, eu quero escolher a minha área profissional. Então, o que hoje eu posso fazer de completo? Qual que é um curso que eu posso fazer e que seja completamente diferente da área que eu atuo, mas que vá me agregar, que vá me desenvolver novas habilidades e que vai depois me ajudar lá na frente a, sabe, crescer minha autoconfiança, a me gerar uma sensação de autorrealização que vai me ajudar profissionalmente. Um exemplo meu, eu tenho pavor de altura, eu moro no 10º andar,
às vezes eu fico com receio de chegar ali na minha varanda. E uns anos atrás eu falei, eu vou saltar de paraquedas, porque eu acho que é uma barreira que eu preciso quebrar, é uma coisa que eu preciso viver e que vai me ajudar. E eu fui, eu saltei, e assim, gente, o meu vídeo do paraquedas é muito engraçado, porque eu subo lá no avião xingando o tempo todo, depois eu desço xingando, é assim. E para mim foi muito bacana, porque foi uma coisa que eu fiz na minha vida, mas que refletiu tanto na Vanessa como profissional, naquela pessoa que de repente ia entrar numa reunião mais desafiadora e que falava, cara, eu saltei de paraquedas, eu mato no peito essa reunião, eu tô preparada, vambora que vai dar certo. Refletiu na minha vida na questão da saúde, porque eu comecei a pensar, poxa, o esporte é uma coisa bacana, o esporte é uma coisa que traz essa energia positiva, foi uma das coisas que me fizeram virar a chave em relação a fazer academia e ter uma vida e uma alimentação mais saudável. Em relação à minha família, porque foi um momento que me deu tanta adrenalina, assim, foi tão bacana, que em reuniões de família eu tentava acessar aquele sentimento que eu tive de quando eu estava saltando de paraquedas para estar com as pessoas que eu amo, para estar vibrando naquela energia, naquela emoção, e não de repente numa energia negativa, numa emoção mais negativa. Então, olha quanta coisa que agregou de positivo para mim, uma decisão que eu tomei, uma coisa que eu fiz de diferente na minha vida. E aí a gente pode, sabe, tem tantas coisas, sei lá, vai fazer uma dança de salão com o seu marido, com a sua esposa, se você é a maior perna de pau, vai lá, se joga, você vai conhecer outras pessoas, você vai dar risada, você vai se desafiar, você de repente vai querer participar da apresentação do final do ano, vai ter aquele friozinho na barriga, mas depois também vai te ajudar em tantas outras coisas. Eu acho que são pequenas coisas, são pequenas decisões que a gente toma, mas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Uma vez eu tenho uma cliente que acabou virando minha amiga, que ela fala, tá? Não tô falando dela, ela fala isso, ela fala, eu tenho voz de criança, porque ela tem uma voz mais doce. E ela falou, Vanessa, sabe o que eu fiz? Eu fui dar aula. Ela estudou, fez pós, tal, e depois ela foi dar aula na área de recursos humanos, porque ela queria quebrar essa barreira. E era uma coisa que para ela era completamente fora da zona de conforto dela. Ela se sentia mal, porque ela acha que ela tem uma voz que não impõe respeito, mas ela falou, eu vou quebrar isso. E foi atrás e resolveu, sabe? Então, a minha dica de hoje façam coisas, pensem em uma coisa que você possa fazer que seja disruptiva, porque, gente, a gente colhe o que a gente planta, sim, mas é muito mais que isso. A gente tem o poder de escolher o que a gente planta para a nossa vida, para depois colher as flores que a gente tanto quer, sabe? Essa é a minha dica de hoje para todo mundo. Bate-papo bom demais. Pena que o tempo passa, Ivan. Vanessa, para as pessoas falarem com você, conhecerem um pouco mais da Van, como é que elas fazem? Meu e-mail é o van.aavila@gmail.com. Gente, me mandem, eu acho que é bacana se vocês quiserem me mandar perguntas e até temas, sugestões de outras coisas que vocês queiram que eu fale um pouco mais, para ser mais assertiva mesmo. Estou super à disposição, vai ser um prazer. Van, repete só seu e-mail, por gentileza, que deu um probleminha aqui. Tá, é o van.aavila@gmail.com. Ok. Vanessa, até semana que vem. Obrigado demais. Obrigada, Léo. Um abraço para todo mundo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Direito na Era Digital com a advogada e professora Ana Carolina Borges. Doutora e professora Ana Carolina. Olá, Ana, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, eu já estou aqui ao ar livre,
sozinho, tá, gente? Tô respirando o ar puro. É tão bom, né? Você sair sem máscara e respirar o ar puro. Muito bom. Tô bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também. Tudo bem por aqui. Por aqui um pouquinho de calor, na verdade um poucaço, né? Léo, eu amo calor. Eu amo calor. Todo mundo reclamando, gente, eu tô adorando. Mas tá demais mesmo. Até eu tô com calor, gente, se até eu tô com calor, é Alguma coisa tá esquisita, né, Carol? aí colocou isso demais. Muito bom. Carol, o que você tem pra gente hoje? Léo, hoje o nosso tema, ele tá mais curto, mas ele também é bem recente, que é a denominada, se eu posso dizer assim, telemedicina. Porque ela é recente, porque ela tomou corpo com a pandemia. Mas, de fato, ela já existia, ela já é regulamentada pelo CRM, pelo CFM, pelas leis. Então, eu resolvi trazer um apanhado de novidades ou informações que envolvam a telemedicina. A começar pelo nome, porque eu fui estudar um pouco esse assunto, a ANS, junto com o CFM, junto com os advogados, eles não têm um acordo se o termo correto seria telemedicina. Tudo isso para dizer, e aí eu trouxe aqui o conceito que está na lei, para dizer que seria aquele atendimento médico feito virtualmente. Mas eles não sabem se telemedicina seria o ideal, porque a gente tem, aí eu vou trazer aqui para tanto nós que somos pacientes e eventuais algum médico que esteja nos ouvindo, alguns esclarecimentos terminológicos. E aí, nesse contexto de pandemia, de coronavírus, essa telemedicina, como eu disse, tomou corpo como uma forma até de proteger os médicos, porque embora eles estejam na linha de frente, né, do coronavírus, enfrentando isso lá nos hospitais, fazer consulta em plena pandemia, tem situações, aí foi o argumento, que a gente pode fazer isso virtualmente. E aí, nesse momento de pandemia, vieram novas leis, medida provisória, resoluções novas do CFM, da ANS, para regulamentar isso nos planos de saúde, de forma a tornar isso agora menos rigoroso, se eu posso dizer assim, como era antes. Então, hoje, a telemedicina, na verdade, já existe regulamentada desde 2010, que ela já existe como regulamentos dentro da ANS do CFM. Mas, de fato, hoje a gente tem a Lei 13.989, que é a Lei da Telemedicina, de 2020, desse ano. Então, de fato, ela buscou adaptar o que já tinha a esse momento de necessidade de ter uma telemedicina em momento de pandemia e diminuir o contato entre paciente, médico, a exposição do médico, a exposição do paciente. E aí eles buscaram tratar. Juntamente dessa análise da telemedicina, a gente teve recentemente, eu já falei aqui para os nossos ouvintes, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí surgiu uma nova discussão. Porque na telemedicina, o médico ele faz uma consulta, já a gente vai falar melhor como é isso, e ele também guarda informações do paciente nos seus arquivos digitais. E muitas dessas informações dos pacientes, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, entende como dados sensíveis. Ou seja, para a lei, requer uma maior proteção. Que são dados da minha saúde, de quem eu sou. Então, a lei diz que esses dados são mais importantes. Então, eles requerem uma maior proteção. Então, a telemedicina, que antes tinha uma regulamentação, passou a ter uma necessidade, um plus, que é tratar justamente de como o médico vai guardar esses dados virtuais do paciente. E, juntamente com isso, veio agora recentemente uma conversão de uma medida provisória em lei, tratando da assinatura eletrônica nos prontuários. Então, agora os prontuários médicos também podem ser eletrônicos, desde que eles obedeçam determinados padrões. Então, todas essas medidas vieram para tentar organizar essa situação de atendimentos virtuais, envolvendo também a medicina, que seria a telemedicina. E aí eu trouxe aqui algumas informações do CFM, como ele regulamenta e como ele vê hoje a telemedicina, para que também os médicos não caiam numa ilegalidade. Eles têm a permissão, mas eles também não podem
fazer uma atividade ilegal ou contrária à lei. Então, o que o CFM ele diz, isso já existia e agora ele continua dizendo a mesma coisa, que a primeira consulta do paciente não pode ser virtual. Isso já existia desde 2010 e eles continuam mantendo essa linha. A primeira tem que ser presencial. Por quê? Segundo o Conselho de Medicina, a consulta, a anamnese do paciente, ela tem 3 viés. O físico, a prescrição e a possibilidade virtual. Então, para eu ter uma telemedicina, eu também tenho que ter a consulta virtual, a consulta física. Então, eles até hoje dizem, a primeira consulta necessariamente precisa ser presencial. E agora, como a gente faz então para adaptar essa regulamentação para que o médico não fique na ilegalidade à pandemia? Porque a pandemia de fato separou todo mundo. E aí os médicos então não vão mais poder fazer telemedicina? Foi essa a discussão. E aí então o CFM, ele meio que, não é flexibilizou, mas ele trouxe outras normas, junto com essa lei 13.989, que eles disseram assim, a primeira consulta continua tendo que ser física, presencial. O que o médico pode fazer então para atender a primeira vez um paciente? Uma instrução, uma análise do caso, e não uma consulta propriamente dita. Então ele pode ouvir, dar orientações, recomendações, mas não considerar como uma consulta. Porque aí sim, se ele fizer isso, sendo a primeira, ele pode incorrer numa ilegalidade perante o CFM. Porque, de fato, o atendimento físico é um requisito para o atendimento médico. Então, é hoje como o CFM vê. Ele pode fazer virtual a primeira? Pode, desde que seja uma orientação. Desde que seja uma análise geral e submetendo logo depois a uma consulta física. Para, de fato, superar essa necessidade de ter uma consulta presencial. E aí vem, logo em seguida, a necessidade de proteção desses dados. Porque isso já é um direito assegurado na Constituição, todos nós, sendo médicos ou pacientes, a gente tem a proteção, a nossa inviolabilidade da nossa intimidade, da nossa vida privada. Então, o prontuário médico, o lugar que o médico vai tratar lá das nossas queixas e na nossa condição de saúde, já tinha que ser sigiloso. E agora, com essa telemedicina, esse dado que já era necessário ser sigiloso, requer então uma maior proteção. Porque, como eu falei no começo, a LGPD entende que esses dados são sensíveis. E aí, consequentemente, o médico agora, então, além de se atentar, e nós pacientes também, na hora da gente ter uma telemedicina, a gente tem que saber o que ele vai fazer com aqueles dados, a gente tem que ter o cuidado de que esses dados, eles precisam de uma maior proteção do médico que vai armazenar. E além disso, a LGPD veio trazendo que esses dados precisam ficar armazenados também. E segundo agora, já pegando o CFM, o prazo para o CFM ter o sigilo dessas informações e guardar essas informações é até 20 anos. Então, juntando todo esse contexto de prazo para guardar, como guardar essa informação, necessidade do sigilo, o médico não pode contar para outras pessoas daquela situação, temos uma consulta virtual. Os médicos, então, e nós pacientes, vamos ter que entrar agora numa segunda fase da telemedicina, que é a proteção desses dados pela Lei Geral de Dados. Como isso vai ser feito? O CFM tem regulamentações, mas aí é via CFM, não é via Lei Geral de Dados, de que esses dados precisam ter um nível de segurança 2. Isso é uma regulamentação interna para os médicos. Porque eles dizem que essa segurança 2 resguarda que aquele médico é aquele médico. E não é outro médico que estaria tendo acesso. Então, segundo eles, esse nível de segurança 2, que seria esse sistema de telemedicina que eles integram pelo um sistema eletrônico de segurança 2, que é fornecido pelo próprio CFM, atenderia essa necessidade de sigilo de dados, com a segurança máxima permitida para evitar a quebra do sigilo desse dado que virou eletrônico. De fato, o tempo vai nos dizer se de fato a gente conseguiu atender essa segurança máxima. Mas agora é mais um requisito que todos nós temos que enfrentar com esses dados que são super sigilosos do prontuário.
Outro detalhe que vem junto é a cobrança do valor da consulta. Pode ter essa ideia de que a consulta virtual, a telemedicina, seria mais barata. O CFM diz que não pode, que é proibido o médico cobrar um valor inferior por uma telemedicina do que uma consulta presencial. É proibido, não é nem que ele pode fazer o que ele quiser. É proibido, sob pena dele configurar uma ilegalidade dentro do CFM. Ah, mas e aí como? Tem que manter a mesma. Ainda que você particione, porque você vai fazer o atendimento presencial depois, para o CFM não pode haver diferença de valor de consulta. Seja na presencial, seja na telemedicina, tem que ser a mesma. E aí, já estou finalizando, a gente vem para essa parte final, que é o receituário eletrônico, que agora veio pela recente lei convertida da medida provisória, dizendo que os nossos receituários também podem ser feitos via eletrônica com a assinatura digital do médico. E aí veio essa lei trazendo os requisitos que esse prontuário eletrônico pode ou necessita ter para garantir essa segurança de dados. Porque tratam de assuntos sigilosos e de dados sensíveis. E aí a lei vem dizendo que não pode ter resumo, tem que ter cabeçalho, inscrição, todos os requisitos que tem lá. Os médicos, até onde eu analisei, eles estão bem por dentro, até porque já existia antes assinatura eletrônica, já existia antes telemedicina, então não pegou, até onde eu fui, os médicos de surpresa. Só que o pegou, eu acho, mais a sociedade, nós, como pacientes, para a gente saber de fato o que existe e que a gente tem de possibilidade e até de exigir, seja da empresa. E aí, juro que eu vou finalizar, como a ANS vê isso, para regulamentar os planos de saúde. Como a ANS, na visão da ANS, a consulta de telemedicina, ela não substitui a presencial, até pelo que o CFM dita, a ANS, então, defende que não incluiu no rol dos serviços obrigatórios do plano de saúde. Então, por isso que não é ilegal eu encontrar, por exemplo, um plano de saúde que não tenha cobertura de telemedicina. Porque eles dizem que não substitui. Continua tendo a necessidade de ter a presencial. Então, por isso que muitos planos de saúde podem não cobrir a telemedicina. Faz até sentido, porque realmente, pelas normas do CFM, eu tenho ainda que ter a consulta presencial. Então, a ANS resolveu ter essa postura, ainda que seja por esse momento inicial, que está todo mundo ainda se adaptando. Então, é isso, Léo. Eu espero ter juntado aqui muita informação, que são novas, e ter ajudado todo mundo a conhecer um pouco mais esse mundo que fica muito restrito, né, aos médicos. Eu falo que eu não sou médica, e aí a gente fica ali, como é que funciona, né, a telemedicina, que requisito pode ter, pode fazer uma assinatura eletrônica, e os meus dados vão para onde, e o meu prontuário, tudo isso pode ser virtual, mas tem que ter o cuidado da proteção desse dado. É isso. Muito Espero ter ajudado a esclarecer. Ajudou bastante. Carol, se as pessoas quiserem ter acesso a mais informações, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, ter acesso atendendo a você, como é que elas fazem? Nosso Instagram, Advocacia na Era Digital, que a gente está sempre lá postando novidades. A gente também está no LinkedIn, Ana Carolina Borges de Oliveira, que aí lá eles podem conhecer um pouco da minha vida mais profissional. E no Instagram a gente está sempre lá tentando atualizar, como eu falei para você no começo, a minha vida como estudante, advogado, eu tenho acesso a muita informação que eu preciso informar isso para as pessoas. E aí a gente criou o Instagram para a gente conseguir divulgar isso de uma maneira mais leve, que atenda mais pessoas. Então é isso. E se Deus quiser, estaremos aqui na semana que vem de novo. Então até semana que vem. Obrigado, Carol. Obrigada, Léo. Beijo a todos. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não critique. Consegue fazer isso? Não criticar? Faz o seguinte, ajuda as pessoas, colabora, sem criticar. Uma das coisas que mais nos machuca é a crítica. Isso nos fere. Ninguém gosta de ser ferido. Agora, quem gosta de ficar criticando todo mundo, pouco a pouco vai vendo que está ficando sozinho, isolado. Se você está vendo alguma coisa que não está do jeito que deveria ser, então fale com carinho, sem machucar. E se você quiser corrigir os outros,
Faça-o através do teu exemplo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. As empresas pós-pandemia, com o céu do Grupo 22, Marcelo Machado. Marcelo Machado, proprietário da Academia 22 Winbox. Te mudou de nome, né, Marcelo? Como é que você tá, Marcelo? Tudo bem? Tudo ótimo, Léo, tudo ótimo, maravilhoso. Estamos aí de volta a 100%, né? Pé no acelerador, né? Porque não dá para ser diferente. O empresário no Brasil tem que estar sempre ligado, sempre atento, porque a gente não sabe qual é a próxima, né? Aqui é sempre uma surpresinha, né? Mas é isso aí. Tá tudo ótimo, tudo ótimo. A gente, não sei se cheguei a comentar com você, que a gente mudou a marca há um ano atrás, né? Na verdade, esse modelo de academia eu já tenho em outro local, né? No Jardim Botânico. E eu mudei só a questão lá do lago, né? Então a gente mudou o formato, um formato mais atual, né? E aí estávamos tendo bom resultado, depois teve a pandemia, agora estamos dando uma recomeçada aí, mas a academia está pronta, isso que importa. Que na verdade a gente chama academia, mas eu gosto muito de citar que a minha vontade é de mudar o nome academia para um centro de saúde, né? Que é o que a gente promove, né, Léo? Saúde, a gente promove saúde. E o nome academia, querendo ou não, eu particularmente acho muito desgastado por desserviços que foram feitos lá atrás por alguns profissionais que não tiveram a consciência da importância, né, de prestar o bom serviço, né, à comunidade, que é levar a saúde e cuidar da vida das pessoas, né? Então, eu tenho muita vontade, algum dia ainda vou conseguir mudar o nome, mudar assim, né? Só a questão de centro de saúde, eu acho que é muito mais lógico para o que a gente promove lá, né? Bacana. Mas era Clube 22, aí passou a ser chamado 22 Winbox. Feitamos 22 do Clube, 22, mas o Inbox é uma chamada de caixa de vitória, que é um espaço onde você tem a vitória pessoal, física, emocional, né? Tem um conceito levando para esse lado, que a gente se considera hoje uma academia, né? Uma academia híbrida, né? Que a gente tem valores dos mais baratos até um mais caro e, de acordo com o que você escolhe, você tem mais serviços agregados, né? Para cada vez mais tentar trazer bem-estar às pessoas, né? Muito bom, muito bom. Marcelão, o que você preparou para a gente hoje, meu velho? Não, eu acho que a gente até já começou a conversar, né? Que é falar de imunidade, né? Que a imunidade hoje é o que as pessoas mais sentiram falta, né? Com essa questão aí do Covid, e que a imunidade ela está associada a várias coisas, né? E que várias coisas que se encontram dentro de um espaço como o que a gente chama de academia, né? Que é você fazer atividade física constante, né? É um remedinho, eu chamo de remedinho, não é... Porque hoje já deixou muito tempo de ser estética. Existe o pessoal da estética, claro, né? Mas a grande maioria, os 95% da população, 95%, né, estão olhando para a saúde, não para a estética. Então, o que acontece? A imunidade ela está associada à atividade física constante. A gente almoça todo dia, toma banho e tem que fazer atividade física todo dia, né? A comida para você se sentir forte, o banho para se sentir limpo e a atividade física para você se sentir imune, né? Porque sem atividade física constante, o organismo, a cada dia, vai se perdendo com o passar dos anos. Você tem que, de alguma forma, estar recuperando, e não só recuperando, como também combatendo os males do dia a dia, né, Léo? O estresse, que hoje é uma das coisas que mais mata, né? Uma alimentação de algum momento errada que se faz na rua, né? Emoções que você tem no passar do tempo, e a mudança natural do corpo, né? Isso aí é fisiológico, né? Então é importante. Dentro da imunidade, Léo, não acabei de falar, a alimentação é fundamental, né? Que é uma das coisas que as pessoas mais se esquecem. Eu até costumo dizer que em algum momento eu jogo contra o meu negócio, porque a alimentação ela é mais importante que a atividade física, porque quando você se alimenta melhor, você emagrece, você tem teus exames com taxas melhores, e a atividade física ela vem complementar. Mas como assim, Marcelo? Porque hoje, não adianta você fazer uma atividade física constante, diária, e se alimentar mal. Não adianta. Agora, se você se alimenta bem, e só se alimenta bem, você já consegue enxergar uma melhora
incrível no seu corpo, no seu bem-estar, no seu dia a dia. E a atividade física, óbvio, vem complementando na questão de ganhos, né, um pouco de massa, transpiração, questão do batimento cardíaco, pulmonar, tudo vai se complementando, né? Mas a alimentação é básica. E aí vem ótimos profissionais que a gente tem em Brasília, lá também temos um muito bom, o doutor Alexandre, que vai te trazer, hoje você tem alimentações funcionais, né? Que é apropriada para você, não é aquela coisa, aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né, que sai, não. Você tem alimentação, porque o Léo não é igual ao Marcelo. Então você tem os hábitos diferentes do meu, seu dia a dia é diferente, seu gasto calórico é diferente. Então tudo tem que ser balanceado e pensado. Então e fora que existe hoje uma infinidade de alimentos, né, que fazem um bem-estar e que também tem um foco na imunidade, em provocar imunidade, que você se torna menos vulnerável a doenças, como é que a gente teve agora aí, que está sendo um horror para muita gente, né? Que não deu atenção, Léo, não deu atenção, e quando eu mesmo perdi um grande amigo, profissional de educação física, tá? Que, poxa, um ex-atleta aqui, de basquete da seleção cubana, um grande amigo que, né, poxa, também um cara muito ligado, que eu sei que não fazia uma atividade física constante, né, que infelizmente foi acometido aí pelo Covid. Imagino que a imunidade dele não tivesse tão boa, né, mas isso, infinitas pessoas, né, que achavam que estavam bem, né, e não estavam, né. E é isso, a gente está hoje buscando uma qualidade de vida menor. E o mundo está caminhando, Léo, para que a gente possa viver 120, 130 anos. Já tem estudos sobre isso, sabe? Há possibilidade, sim. Não é mais coisa de cinema, coisa de Hollywood, né? Há condição, né? Claro, se vier uma doença que a gente não espere, tudo bem, mas hoje tem tanto recurso e temos que fazer a nossa parte, né? E eu hoje estou incumbido, hoje não, né? Já há 15 anos, não, mais, 40, que eu não quero falar a minha idade, desculpa. Eu acho que é mais de 30 anos, né? Porque eu venho do tênis e também lá a gente fazia um trabalho junto com o esporte, cuidando das pessoas, e com a academia ficou um pouquinho mais específico, né? E temos aí tem projetos vindo aí, tem coisa boa vindo aí, né? E outro bate-papo eu posso ser um pouco mais específico, que é justamente tratar desse assunto de uma forma mais específica, Léo. É muito bacana. Marcelo, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho aqui, nosso tempo está quase estourando, mas falando... Desculpa, é que eu acelerei também, você desculpa. Não, mas estamos dentro do tempo, fica tranquilo, estamos dentro do tempo. Essa questão da imunidade é muito interessante, principalmente nesse período que a gente está passando da pandemia. Em relação à atividade física, o cara que está parado hoje, ele quer... então eu vou começar a fazer uma caminhada, eu vou andar de bicicleta, eu vou começar a frequentar uma academia. Regularidade. O que seria uma regularidade? Qual seria uma quantidade mínima por semana para que possa dizer assim, não, estou dentro de uma quantidade mínima bacana, isso já vai poder estar trabalhando no meu organismo para que essa imunidade suba? Léo, hoje eu não acredito em nenhum início de atividade física sem você fazer um check-up. Quando eu falo check-up, tem o check-up do hospital, que é tradicional, Holter, mapa e eco e tal, mas existe hoje dentro das academias, né, hoje do centro de saúde, nutricionista, check-ups que você faz umas análises mais pontuais e que te diz mais a tua idade celular. Então, são dados que te dão como que você está hoje, né? Então, como eu te falei, as diferenças de pessoas, ela tem que ter um trato diferente. Por isso que é importante começar qualquer atividade física com uma recomendação de um profissional de educação física. A pessoa estudou, né? Então, as pessoas hoje, eu conheço com um amigo meu que, todo domingo tem um futebol. O cara só joga futebol domingo. Corre que nem um doido, a barriga tá lá na frente. Cara, um cara desse para ter... E depois cai na cerveja. Então, quer dizer, um cara desse para ter um derrame, um infarto, um AVC, é muito fácil, porque ele sobrecarrega o coração de uma forma, o coração não está acostumado a alguma rotina. Aí, respondendo um pouco mais a sua pergunta, seja 2 dias, 3 semanas, a constância que o profissional vai fazer a avaliação com ele e vai dar para ele o diagnóstico de como ele está, né? Eu hoje, por todos os exames que eu faço conscientemente e tal, eu me conheço um pouco melhor, estou bem, coração e tal, mas as pessoas sabem fazer sem fazer nada. Então hoje eu me proponho
e me garanto, botar esse termo, né? A jogar um tênisinho de vez em quando, um beach, dar uma corrida, malho todo dia, grupos musculares diferentes para não sobrecarregar, né? Até porque a idade chegou, né? Então, tudo, né? É com um olhar técnico, um olhar, né, de quem estudou, né? E eu sou profissional da área. Agora, quem não é, sai fazendo a caminhada. Eu vou dar um exemplo. Meu pai, né, o velho Serjão, né, fazia todo dia, andava 2 horas. E aí, achando que estava abafando. Foi para a praia, né, já depois dos 80, chegou na beira da praia, marola, derrubou ele. Marola mesmo, dessa altura assim. E ele sem entender, ele falou, mas eu estou caminhando. Eu falei, pai, 2 horas de caminhada, você só perdeu massa magra, querido. E você, na tua idade, tem que ganhar massa magra. Então você só tem hoje músculo flácido e gordura, e você não consegue segurar uma marola. Na marola mesmo, Léo, dessa alturinha assim, levou ele e caiu. Ele ficou assim fazer. Aí foi para casa, tal, meio chateado, tal. Aí foi fazer alongamento, puxou a perna, quando puxou, distendeu. Chegou lá na academia com a perna roxa. Levei ele para o ortopedista, falei, como eu te falei, pai? Ele estava puxando músculo? Não, puxando gordura, puxando um restinho de músculo que sobrou dele. Então aí correu para um pilates e tal. Ou seja, saiu andando aleatório, porque caminhar faz bem. Não é assim, né? Tem que haver um olhar do profissional, né? Não dá para você sair se medicando sem procurar um médico, correto, Léo? Tem que, né? Tem que dar César o que é de César, né? Verdade, e aí, verdade. aqui onde vem as pessoas que estão aí na área, orientação. Nós estamos falando mais de orientação para o cidadão, para que ele possa cuidar melhor da saúde dele. E eu, né, abraço essa causa há muitos anos e cada vez mais abraçar essa bandeira aí. Muito bacana. Marcelão, para as pessoas conhecerem um pouco mais a você, conhecer um pouco mais a 22, quais são os canais? O que as pessoas fazem para chegar até você? A gente tem hoje o @22inbox no Instagram, né? Estamos preparando o nosso canal do YouTube também. Nós temos o Facebook também, que é a mesma coisa, @22inbox, né? Eu, Marcelo, particularmente, estou desenvolvendo um projeto também para falar um pouco mais diretamente com as pessoas sobre saúde, sobre um pouco de gestão, que é outra coisa também que é falho no Brasil. O Brasil ainda é muito raso em termos de gestão, gestor, empreendedor, pessoas que vão se lançar para abrir algum negócio e cansaram da vida pública, de ser servidor, mas não é simples, né, Léo? Não é fácil ser gestor, ser empresário no Brasil, principalmente no Brasil, né? Então, a ideia desses canais é tentar compartilhar um pouco com as pessoas. Meu canal, os canais é Marcelo Clube 22, né? Apesar de não ter mais a Clube 22, mas ela ficou tão enraizada na minha... Virou um sobrenome, Léo. Eles já tentaram, Marcelo, tira o Clube 22, mas, cara, não consigo, porque virou um sobrenome. Então, eu acho que fazer jus à origem, né? E muito orgulho que eu tenho. Então, a gente está aí nesse trabalho que esperamos que dê bastante fruto e possa ajudar muita gente, né? Com certeza. Marcelo, obrigado demais. Ótimo dia, até semana que vem. Leozinho, maravilha, agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, né? Você está levando informação a muita gente, e você é um cara extremamente carismático e fantástico, todos os astros aí, você é Léo Rabelo. Tamo junto, conta comigo, tá bem, irmão? Tá? Fica com Deus aí, tá? Valeu, Marcelo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. O projeto Educamar nasceu em 2012, com um desejo muito grande que eu tinha de ir para a África. E eu estava me planejando mesmo para morar na África, para atender crianças lá, e eu me inscrevi no projeto para fazer com essas crianças. Mas em 2012, Deus me trouxe aqui na Santa Luzia e eu descobri que a minha África estava aqui. Foi quando eu conheci esse povo, conheci essas crianças lindas que estão aqui, né? Uns mais bonitos que o outro, mas tá bom. E Deus colocou no meu coração que era para eu desenvolver o trabalho que eu faria na África aqui, com essa comunidade. E de 2012 para cá, a gente vem atendendo cerca de 100 crianças em vulnerabilidade social, em situação de risco. E o projeto Educamar oferece atividades como aula de reforço, balé, capoeira, jiu-jitsu. E nós temos também atividades evangelísticas, porque o nosso objetivo também, e principal, é falar do amor de Deus para essa comunidade. Inicialmente nós tínhamos um lote, que é um lote onde nós fazemos as atividades hoje com as crianças.
E nós adquirimos um outro lote também para fazer uma extensão desse primeiro espaço que nós tivemos. E agora, no meio do ano de 2018, mais especificamente em julho, eu recebi uma palavra de entendimento de Deus para comprar essa casa que a gente está aqui. E o objetivo do Educamar com essa casa é a construção de uma creche. Porque lá no nosso primeiro espaço nós só atendemos crianças em idade escolar, a partir dos 5 anos. Então o meu objetivo agora é que crianças de primeira infância até 4 anos, elas tenham atendimento integral também, assim como os nossos maiorzinhos têm. As mães já vinham me procurando com o tempo, pedindo para a gente construir esse espaço. E a gente está com esse desafio, compramos esse espaço aqui por R$40 mil, pagamos 20 mil, só falta 20 mil agora. E nós temos algumas mudanças para fazer no espaço. A gente precisa construir um parquinho para os meninos, a gente precisa construir um refeitório, o berçário, precisamos ampliar o banheiro, isso demanda muito dinheiro. As famílias que colocarem as crianças aqui, elas não vão pagar absolutamente nada. Vai ser tudo por conta do Educamar. Então a gente vai precisar pagar 5 refeições por dia, o uniforme dessas crianças, a higiene, água, luz. A gente precisa de material pedagógico para que as crianças sejam atendidas de uma forma excelente. Então a gente tem muitos desafios com a construção dessa creche. E a gente conta com vocês para nos ajudarem a construir, né, gente? Né, gente? Sim! E o nosso objetivo, então, precisa ser alcançado até março de 2019, que é quando a gente quer dar início às atividades da creche. E para que isso seja possível, nós precisamos de pessoas que se voluntariem, tanto financeiramente como com mão de obra também. A princípio a gente quer atender 30 crianças na creche, mas esse número com certeza vai... Desculpa. Mas esse número com certeza vai dobrar, porque outras mães vão aparecer e vão procurar, a gente vai ter que ampliar esse espaço. Então a gente está muito confiante, acima de tudo em Deus, porque é Ele que tem nos fortalecido de 2012 para cá, mas também vocês, para que vocês sejam instrumentos dele na nossa vida, na vida dessa comunidade. Aqui nós fizemos uma família, eu tenho uma família aqui, minha segunda família, e a gente não quer sair daqui nunca mais, então a gente conta com vocês para nos ajudar. Né? Dá tchau, manda um beijo agora, assim, ó. Tchau. Manda um beijo, é só vocês, eu sou bem. For you to be here, for you to be here, for you to be here. Give me every person in the whole wide world and I'll pick you out in a second, girl. I am ready, I am ready for you to be here. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Nunca se arrependa de um dia sequer na sua vida, porque dias bons nos trazem alegria, dias ruins nos dão experiência. Os piores dias nos trazem aprendizado e os melhores dias nos dão memórias. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Doutor Marcelo Almeida. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Léo. Como é que vai? Estamos aqui como Edu, né? Como Edu, tentando fazer um pouco das mudanças das rotinas e falar um pouquinho das coisas que a gente sabe para tentar convencer as pessoas de que existem perspectivas diferentes. Você sabe, Léo, que essa semana eu gastei um tempinho olhando os nossos programas. Vi a Drica, vi a Patrícia, vi o professor que fala sobre... você vai ter que me ajudar, às vezes, com os nomes. Professor que é policial militar, que faz um trabalho formidável. Avan Leão. Avan Leão, que faz um trabalho formidável sobre as questões das prevenções, tem uma experiência muito grande com relação à prevenção de violência contra a mulher. Eu achei isso formidável. Olha a quantidade de conteúdo que a gente consegue trazer para as pessoas nesse programa preventivo, né? E o que eu falo também tem um pouco a ver com prevenção, né? Então, eu acho que a gente consegue
ter uma sinergia de pessoas que trazem coisas boas, né? Eu acho que isso é verdadeiramente super importante, né? Estou aqui eu, a minha esposa Patrícia, a minha cunhada Larissa também, que fala sobre educação, um movimento disruptivo da educação, uma forma de você tentar compreender a vida por experimentações diferentes, de maneira completamente diferente daquilo que você sempre viu, né? Daquilo que a gente está acostumado a ver e combater. Porque, no fundo, né, Léo, a vida não é só um combate, né? A vida é uma experiência. A gente vai experimentando sentimentos, ações, emoções, e a partir delas é que a gente vai lapidando as nossas ações, né? E eu acho que isso é fundamental. E aí eu conversava um pouco antes com você, né, sobre você é pai recente, né, pai do Benjamin, né? Eu tenho dois filhos já, né, um com 8, Joaquim e a Helena, né? E as experiências, né, o desafio do pai, né? Eu como pai tenho como desafio, me proponho a isso pelo menos, a proporcionar experiências novas para os meus filhos, porque eu tenho a compreensão de que quanto mais eles experimentarem, mais eles vão conseguir selecionar aquilo que eles estão vocacionados a fazer pelo resto da vida. Eu acho que isso é muito legal, muito interessante. Quanto mais eles experimentarem... Repete, por favor, Marcelo, como é que é? Quanto mais eles experimentarem, mais eles vão estar vocacionados a fazer aquilo que eles elegerem para o resto da vida. Porque é a partir das experiências que você vai achando os seus interesses, né? E aí, por exemplo, a nossa geração dizia assim, eu gosto mais de matemática do que de português, gosto mais de geografia, de história. E aí os nossos pais diziam assim, ele gosta mais de matemática porque ele sabe escrever mal, ele sabe fazer conta melhor do que escreve. Então tinha sempre uma contraposição entre as coisas. E essa geração não tem isso não, cara. Olha como é que é incrível isso, né? Essa geração, ela bota tudo dentro do liquidificador e desperta disso uma singularidade, que é ele, que é o Joaquim, que é a Helena, que vai ser o Benjamin, que vai entregar uma coisa para o mundo que nós, eu e você, talvez não conseguimos entregar. E isso é o legal da geração, né? A geração vai vindo, vai se aperfeiçoando, nós, eu e você, vamos nos orgulhando e a gente vai estar sempre aí gerando possibilidades novas para as outras pessoas a partir das coisas que a gente verbaliza. E aí, por isso que eu comecei dizendo, do projeto Edu na Rádio, tão formidável, capta várias opiniões de várias pessoas e proporciona para todas elas essas experiências de ouvir, ora um advogado, ora um administrador, ora um cozinheiro, ora um policial militar, ora um comunicador, ora enfim, uma pessoa que, eu me lembro agora aqui, você vai me ajudar com o nome, uma pessoa que cultiva coisas em casa, vive de cultivar coisas, e agricultor, enfim, olha só que loucura isso, né, cara? E aí o cara que consegue ter a compreensão de que, por intermédio das nossas falas, a gente proporciona experiências de vidas diferentes, ela consegue ter uma compreensão sistêmica da vida, porque a vida é desafiadora nos mais variados sentidos, né? E aí, se a gente tiver a visão sistêmica, a gente vai ter verdadeiramente uma consciência crítica melhor, né? Essa visão sistêmica não é simples de se desenvolver, né? As pessoas normalmente estão muito acomodadas no dia a dia. Qual a sua dica para a pessoa desenvolver isso, ampliar a sua forma de enxergar as coisas, enxergar o todo, ao invés de só pequenas partes? Como desenvolver isso, Marcelo? Cara, assim, ó, eu sou um cara que eu me considero imparável. E eu vou dizer para você o que eu acho que é imparável. Imparável é você estar o tempo inteiro em busca de novas possibilidades. E isso não quer significar que eu tenha que perder o foco das coisas que são as minhas predileções de vida. Então, por exemplo, eu tenho um propósito de vida. Meu propósito de vida é fazer com que as relações sociais e negociais sejam mais éticas, mais probas e mais íntegras.
Por isso eu acredito verdadeiramente que lidar com as relações sociais e negociais com integridade, você move pessoas e negócios para um patamar diferenciado de geração de abundâncias e riquezas. Verdadeiramente, riquezas honestas, íntegras e legais, né? Então, assim, a minha dica para que as pessoas saiam do quadradinho e pensem fora da caixa é buscar possibilidades de conhecimento e experimentações diante daquilo que elas sequer imaginavam que poderia ser um ganho pessoal ou negocial. E aí eu acho o seguinte, o cara que é um engenheiro, por exemplo, talvez ele possa experimentar uma legislação. O cara que está vocacionado a fazer conta, talvez ele possa experimentar ler um livro de ficção. Porque, no fundo, você vai compreender, depois dessas experimentações, que existem tangenciamentos que possam trazer para você, como ganho pessoal, uma vantagem. E essa vantagem é que vai ser o seu propósito. Então, eu acho que buscar a vida por experimentações verdadeiramente é uma rotina que as pessoas devem ter como meta para conseguir conquistar espaços diferenciados. Porque o que acontece, Léo, é o seguinte, o mercado exige, ora singularidades, ora mecanismos comuns, né? As singularidades é que vão dar a sua pessoalidade para aquele serviço que você se dedica. Então, por exemplo, eu promovo o meu propósito, eu faço uma série de cursos, Compliance BSB, enfim, a gente toda semana fala aqui, né, de dicas, de Instagram, o YouTube e tal, e eu coloco isso para a crítica pública, porque eu aprendo com isso. Então, eu acho que se as pessoas verdadeiramente querem fazer diferenças nas suas vidas pessoais e tornar a sua vida melhor, tem que ser abundante naquilo que você eleja como o seu propósito de vida. Por isso que eu coloco nas redes sociais tudo que eu faço. Minha vida pessoal, minhas vidas profissionais, até porque, Léo, transparência é um requisito fundamental para gerar a convicção no outro de que você age de maneira correta. E eu não estou falando aqui de violação da privacidade, não, lógico. Eu acho que todo mundo tem a sua privacidade. Não é para sair colocando todas as ações da sua vida dentro das suas redes sociais. Mas verdadeiramente aquelas ações que você verdadeiramente compreende que vai fazer a diferença na vida do outro. Então, eu acho que essa é a nossa dica de hoje. E na semana que vem, viu, Léo? Eu quero convidar vocês, e nós vamos começar a fazer aqui uma série sobre as questões de compliance ligadas à proteção de dados e às ações do dia a dia das pessoas. Eu quero convidar vocês a continuar na semana que vem nos assistindo aqui e acompanhando toda a programação do Edu na Rádio, que eu tenho certeza que nesse canal, nesse veículo aqui, você vai conseguir gerar essas convicções amplas e sistêmicas que eu acabei de falar aqui junto com o Léo, e é uma satisfação muito grande estar aqui toda semana. Muito bacana, Marcelo. A gente que é grato demais. As pessoas entrarem em contato contigo, conhecendo um pouco mais do seu trabalho, Marcelo, como é que elas fazem? Marcelo _Almeida no Instagram, Integridade BSB no YouTube, Compliance BSB no Facebook, compliancebsb.com.br é a minha página. Por lá você centraliza todas essas redes sociais, comentários, contatos, o que vocês quiserem deixar lá. Para mim, a vida é um eterno aprendizado. Tudo que você me disser lá, eu vou aprender com isso e vou me tornar mais forte. Muito bom. Marcelo, obrigado demais. Ótima semana. Até semana que vem. Um abraço, amigo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.